Bom, a minha pergunta é para os endowments, que são os fundos patrimoniais, né? Em geral constituídos para gerir recursos e perpetuar esses recursos para que todo ano um percentual do rendimento desses recursos seja doado para então manter uma causa. A minha pergunta para os endowments é sobre o investimento dos recursos líquidos. Se os endowments já pensaram, em última instância, em que títulos, em que empresas o recurso líquido está investido. Essas empresas estão construindo ou destruindo? Né? Você já pensou se você pode estar investindo em empresas que estão destruindo aquilo que você está tentando salvar? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos à sessão Fundos Filantrópicos do Emergencial à Perenidade. Eu sou a Renata Bizelli, para quem não me conhece, eu sou Head de Sustainable Solutions no Santander Private Banking e sou responsável, então, por 3 frentes: Endowment, Filantropia Familiar e a consolidação do tema, né, e dos produtos ESG no nosso segmento. Bom, esse painel ele tem por objetivo nos ajudar a refletir sobre como a gente vai se organizar enquanto sociedade para conseguirmos suprir aí as necessidades emergenciais e de longo prazo que nos têm sido apresentadas nesse momento tão difícil e que aqui estamos distantes. Mudanças climáticas, manutenção dos patrimônios históricos, equidade racial, segurança pública, saúde, educação para todos, para citar alguns aqui, né? Hoje, nós vamos conhecer, então, iniciativas de fundos emergenciais e de fundos patrimoniais e como tanto a Lei 13.800 quanto o avanço dos temas ESG estão mobilizando agendas importantes no Brasil. A gente vai ter 2 palestrantes, expressivas lideranças dessas agendas. A gente vai iniciar com Gustavo Montesano, presidente do BNDES, que vai falar sobre o tema dos fundos como fonte de apoio a organizações sociais e ambientais. E, na sequência, teremos o Giovanni Harvey, presidente do Conselho do Fundo Baobá, que vai explorar sobre o papel dos fundos patrimoniais na sustentabilidade financeira de organizações sociais e ambientais, em especial para o tema da equidade racial. Importante, encaminhe suas perguntas a qualquer momento pela caixa de diálogo específica aí na tela de vocês. Ao final das 2 falas, a gente faz uma rodada sobre as principais questões levantadas. Gustavo, passo a palavra para você. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando do evento dos fundos filantrópicos organizado pelo IDES. Inicialmente, já parabenizo pela organização do evento. Espero que o nosso debate aqui seja produtivo e rico. E, por favor, nos enviem sugestões, nos enviem comentários, porque para a gente é sempre importante ouvir a sociedade e ouvir as receptividades e sugestões. Eu vou começar falando um pouquinho do porquê que o BNDES está participando de um evento de fundo filantrópico que nos últimos anos pareceria ser algo pouco usual. E a verdade é que quando a gente fala de desenvolvimento econômico e social, naturalmente a gente fala de empréstimo, fala de crédito, mas também fala de filantropia, fala de doação, fala de modelagem de projetos, fala de assessoria a governos e estados e fala de assessoria e também prestação de serviço a empresas corporativas. E por que não? O banco foi fundado com esse propósito, essa missão de tornar o Brasil um país melhor para se viver. Lato sensu. Nesse sentido, o banco concentrou a sua atuação nos últimos 20 anos pelo canal de crédito. E é um canal importante, fundamental, um canal com muito potencial de trazer o desenvolvimento econômico e social. Mas a verdade é que a gente pode fazer muito além disso. Então, o que a gente tem feito no banco nesses últimos 12 meses é de forma nenhuma mudar a missão do banco, mudar o propósito. Muito pelo contrário, é ainda incrementar e fortalecer a capacidade do banco de expressar o seu propósito, diversificando fontes, tipos de serviços, tipos de produtos, para que a gente possa ter no Brasil um país melhor de se viver. E uma coisa é certa, se a gente quer um país mais justo, com um meio ambiente mais bem cuidado, com mais desenvolvimento, essa é uma tarefa da sociedade. Essa é uma tarefa, sim, do governo, mas também uma tarefa da sociedade civil. Também uma tarefa do mercado privado, empresas, bancos, etc. Então o BNDES tem como objetivo atuar como um facilitador, alguém que vai apoiar tanto o Estado, tanto o governo, quanto também a sociedade privada a atingir os seus objetivos ambientais e sociais. E nesse tema que agora é uma tendência que chegou para ficar,
onde o setor privado, sociedade civil, acordou para sua responsabilidade, acordou para a necessidade de apoiar os governos nessa missão, é importante que a gente faça isso de forma organizada, de forma estruturada. Então, nesse sentido, o banco atua como um facilitador. O banco pega toda a sua tecnologia, todo o seu expertise de modelagem de projetos, de articulação de novas políticas públicas junto aos governos estadual, governo federal, pega seu conhecimento setorial, pega sua rede de relacionamento empresarial e bota essa máquina para girar, bota essa estruturação de investimentos de longo prazo, que originalmente é mais dedicada a projetos de infraestrutura, também para o investimento social, também para o investimento ambiental. E quando a gente fala de investimento em pessoas, de investimento em meio ambiente, isso é, por definição, um investimento de longo prazo. Então, a natureza, o tipo de trabalho que a gente usa para modelar uma concessão de rodovias, para modelar uma privatização de porte, por exemplo, ele tem muita semelhança quando você faz um planejamento de ações sociais e ambientais. Requer governança, requer metodologia acurada, requer uma visão de longo prazo, requer transparência, tem um custo de transação, tem um custo de estruturação. Então, essa atividade ela tem uma sinergia muito grande com o que o banco vem fazendo nos seus últimos 10, 15, 20, 30 anos. A gente está pegando esse conhecimento, pegando essa tecnologia e ampliando a sua atuação da economia, entre aspas, tradicional, e eu não gosto muito dessa terminologia, também para as ações sociais e ambientais e também para fundos filantrópicos e também fundos de endowment, que é um tema relevante aqui desse painel, e está tudo junto. Nesse sentido, o que a gente tem feito? E aí dando alguns exemplos do que o BNDES fez durante a crise e vai fazer agora nessa nossa retomada. E várias pessoas me perguntam, pô, Montesano, mas o que a crise atrapalhou a estratégia do BNDES? Você teve que mudar muita coisa? E a verdade é que foi completamente ao contrário. A crise, ela só acelerou a nossa estratégia. Tudo que a gente tinha plantado de raízes e sementes no ano passado, em termos de reposicionamento estratégico do banco, do que a gente queria fazer, que tipo de ação a gente queria trazer para a sociedade, ela foi extremamente acelerada durante a crise. E aí vou destacar um exemplo de captação de fundos não reembolsáveis emergenciais, que é o Match Funding Salvando Vidas, onde a gente pegou um tipo de atuação que o banco já tinha feito no passado de forma independente, de forma isolada, solitária, e a gente abriu isso para a sociedade. Então a gente estruturou uma captação para as santas casas de saúde adquirirem EPIs para combater a crise, e para cada R$1 doado pela sociedade, o BNDES doava mais um. E a gente ofertou de graça, sem qualquer custo, toda a nossa expertise de estruturação, de governança, de modelagem. Então, esse era um veículo que facilitou muito a atuação de algumas empresas. E a gente chegou a captar quase R$80 milhões, o sinal ainda está aberto para quem quiser apoiar, e talvez seja um dos maiores crowdfundings da história do Brasil, e a primeira captação de relevância que o BNDES faz em parceria com o mercado privado. E esse exemplo que a gente está dando para o Match Fund Salvando Vidas, a gente quer fazer em mais iniciativas, como, por exemplo, o patrimônio histórico brasileiro. O BNDES financia há décadas patrimônios históricos brasileiros. Por que não oferecer oportunidade da sociedade civil, empresas privadas, cofinanciarem esses empreendimentos junto com o BNDES? Temos exemplos no sudeste do Brasil, como Museu Nacional, Museu do Ipiranga. Temos uma pipeline enorme de operações para se fazer no norte e nordeste do Brasil, também nesse tipo de atuação. Então, de uma forma resumida, o que a gente vê é que essa tendência de fundos filantrópicos ou uma consciência maior das ações sociais e ambientais corporativas, ela chegou para ficar. Não é algo de uma moda de curto prazo, é uma mudança da forma da gente ver o investimento, é uma mudança da sociedade civil se posicionar, e é importante que a gente tenha algum ente público, algum ente de Estado fazendo essa articulação entre o mercado privado, o setor financeiro e o Estado brasileiro. E o BNDES está perfeitamente posicionado para isso, dado que isso é totalmente alinhado com o propósito do banco.
Então, com isso, encerro minha fala inicial aqui. Espero termos um bom debate. Obrigado, Renata. Você está me escutando agora? Gustavo. Sim, te escuto. Excelente a sua colocação, que a crise acelerou. É a mesma impressão que eu tenho aqui do nosso lado. Gustavo, depois a gente precisa conversar aí como é que a gente consegue fomentar, então, o patrimônio histórico brasileiro, fazer isso em conjunto. Acho interessantíssimo isso e acho que a gente tem muitos clientes que gostariam de fazer parte dessa iniciativa. Sem dúvida. E olha só que interessante, Renata. O Giovanni está sendo conectado, né? Eu posso falar aqui. Pode. Então, eu vou contar a história do Match Funding, salvando vidas, e do patrimônio histórico um pouco no detalhe. O BNDES tem uma vasta experiência no financiamento a patrimônio histórico, e quando a gente chegou aqui no banco, a primeira pergunta que a gente fez é: mas por que o setor privado não está participando disso? Por que as empresas, os family offices, as pessoas, famílias com recursos para isso não estão participando? E o que a gente ouvia é que não tinha interesse, que na verdade a Lei Rouanet, os incentivos fiscais das grandes corporações eram primordialmente aplicados em cultura. Livros, eventos, shows, e não havia um interesse para se colocar no patrimônio histórico per se. E eu achei curioso, porque um livro, um evento é bacana, mas ele dura uma semana, um dia, um mês, e um patrimônio fica construído por 10 anos. E aí a gente botou um time a campo. Basicamente, havia um desconhecimento do setor privado de que o mesmo recurso que era investido nos shows, nos livros, né, nas exposições, poderia também ser usado para reformar uma igreja, reformar um museu, reformar um quilombola histórico, reformar um porto histórico, qualquer coisa que seja. E aí a gente começou a fazer esse mapeamento no mercado, e a verdade é que existe sim. Existe muito interesse para as empresas colocarem seus nomes lá, reformarem algum atributo histórico. Isso vai ficar 10, 15, 20 anos de forma perene. E isso alavanca também o turismo naquela região, alavanca o desenvolvimento regional naquela região, e mais importante que tudo, alavanca também a consciência nossa estética. Porque se a gente quer um meio ambiente mais bem cuidado, uma sociedade menos desigual, isso passa por ética e estética também. Então, o bonito, o arrumado é importante para a gente disseminar esse tipo de consciência, né? Então, estamos muito animados e otimistas e vamos conversar sim. Acho que o Giovanni voltou e vai ser ouvido agora. Que bom. Excelente, Gustavo. Vamos voltar a falar disso sim. Giovanni, nos escuta? Vamos lá? Tá, voltei, Renata. Você me ouve? Que bom. Sim. Gente, não queria iniciar agradecendo ao IDES pelo convite, na pessoa da Paula Fabiani. Eu sei que é uma equipe extensa, o tempo não permite que eu possa citar todos. Queria saudar o Gustavo, parabenizá-lo pela fala, da mesma forma que parabenizo o Eduardo, e a você, Renata, nossa moderadora. Okay? Bom, eu vou centrar essa fala inicial em 3 aspectos. Né? O primeiro aspecto é o papel dos fundos patrimoniais, né, com apoio a iniciativas de movimentos de organizações sociais. Depois vou falar especificamente do Baobá, que caracteriza o Baobá, e das ações que o Baobá tem empreendido nesse momento. Depois eu vou falar sobre um elemento importante, que é o esforço que nós temos feito no sentido de tornar a governança do Baobá mais ágil e capaz de apresentar requisitos de transparência, de conformidade, que possam permitir que nós ampliemos o rol de investidores que o Baobá tem ao seu lado. Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de citar é o papel dos fundos patrimoniais. Quer dizer, o Baobá, depois, no segundo tópico, eu vou detalhar um pouco mais, né, a característica do Baobá em relação a esse aspecto, mas os fundos patrimoniais eles têm um papel importantíssimo no que diz respeito à sustentabilidade de movimentos sociais, organizações sociais, movimentos que discutem meio ambiente, instituições que discutem meio ambiente. É evidente que há outros atores que têm um papel estratégico, mas os fundos patrimoniais têm um papel importante. Por quê? Porque os fundos patrimoniais, de uma forma geral, eles operam de forma temática numa perspectiva de médio e longo prazo. Muitas vezes, essa perspectiva de médio e longo prazo faz com que os fundos patrimoniais, em momentos nos quais determinados temas não estejam no ciclo de ascensão, são os fundos patrimoniais que mantêm as organizações que trabalham nesses temas, e muitas vezes os fundos patrimoniais respondem pelo financiamento de iniciativas contra-hegemônicas, iniciativas disruptivas, que questionam o status quo. Então, os fundos patrimoniais têm um papel importantíssimo. No Brasil, nós temos
fundos patrimoniais de natureza familiar, de natureza empresarial, de uma forma geral, articulados em torno do GIF. Nós temos também uma rede de fundos para a justiça social, um papel importantíssimo para o BAR integra as duas redes. Então, no primeiro momento que eu falaria sobre os fundos seria esse aspecto. Segundo, em relação ao Fundo Baobá, especificamente, o Fundo Baobá é um fundo que no ano que vem vai completar 10 anos. É um fundo que se constituiu com uma característica diferente, que é um fundo constituído a partir da mobilização de 192 instituições sociais, a maior parte delas vinculadas ao movimento negro, uma grande parte delas situada na região nordeste do Brasil. O Baobá se constituiu sob o estímulo da Fundação Kellogg, que atuava no Brasil, e que, no seu processo de renacionalização de investimentos, decidiu deixar um legado aqui no Brasil, e como à época não havia nenhum fundo vocacionado ao financiamento da agenda da equidade racial, a Fundação Kellogg decidiu estimular a constituição de um mecanismo que posteriormente se transformou no Fundo Baobá. O Baobá, até algum tempo atrás, as pessoas até brincavam que era um fundo sem fundo, porque é um fundo que se constituiu a partir do estímulo de um MET. Então, o Baobá se constituiu sem fundo, captando recursos, e a partir da sua captação, uma contrapartida inicialmente de $1 a $1, da Fundação Kellogg, depois de $1 para $2, e posteriormente de $3 para $1. Então, o Baobá hoje tem um endowment de 35 milhões de reais, e no contexto da pandemia, o Baobá atuou em 3 frentes. Atuou numa frente de um edital de ideias, vou simplificar tecnicamente, mas um edital de ideias, em parceria com o Desabafo Social, onde as pessoas apresentavam ideias para lidar com a pandemia, enfim, ações preventivas em relação à pandemia, e o Baobá premiava essas ideias com até R$350. Foi um edital com um volume de recursos relativamente pequeno, mas o sentido é de mobilizar essa base social, no sentido de pensar soluções para enfrentar a pandemia. Depois, o Baobá lançou um edital maior, esse com uma envergadura maior, foram R$875 mil. Esse edital foi um edital de ações. Tá? Quer dizer, o edital, o Baobá, ele pagou a realização de ações, talvez tenha sido um dos primeiros editais emergenciais, ele foi lançado em abril, e ele contemplou 350 iniciativas em todo o Brasil, sendo 215 iniciativas propostas por pessoas e 135 iniciativas propostas por organizações. Esse edital beneficiou em torno de 18 mil pessoas e mais ou menos 1.200 famílias. E, por fim, um edital de soluções mais voltado para a primeira infância, um edital no âmbito do Covid, com doações de entre R$2.500 e R$5.000, para iniciativas que buscassem proteger, resguardar a crianças entre 0 e 6 anos no contexto do Covid. Tá? Então, foram as 3 ações que nós fizemos nesse momento, além das ações que nós empreendemos no contexto das redes nas quais nós fazemos parte, o GIF e a Rede de Fundos para a Justiça Social. E o último elemento é o elemento da governança, é algo que é muito caro ao Baobá. O Baobá, dada inclusive a sua própria origem, a partir da mobilização de organizações sociais, é desnecessário dizer o quanto que as organizações sociais são alvo de questionamentos em relação à transparência, à conformidade. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso, temos investido bastante nesse elemento. Fizemos, ao longo dos últimos 4, 5 anos, um redesenho da estrutura organizacional do Baobá, com a criação de um comitê de investimentos, com o fortalecimento dos órgãos de controle interno, principalmente o Conselho Fiscal, uma diversidade maior no órgão de governança principal, que é o Conselho Deliberativo, com o reconhecimento do papel político da Assembleia Geral, mais recentemente com a criação de um comitê de ética, e ações que têm como objetivo garantir que o investidor possa enxergar o Baobá
ter acesso às informações estratégicas e ter no Baobá um espelho do que certamente ele vê em outros fundos todos, primando pelo zelo na aplicação dos recursos, pela transparência e pela conformidade. Tá? Eu paro por aqui, Renata, e devolvo a palavra para você. Obrigada pela sua fala, pela sua colocação. Na minha impressão fica que sem inovação e sem atuar em conjunto a gente não consegue seguir, né? A importância da Fundação Kellogg para o início de vocês e como hoje vocês estão aí financiando a inovação em outras frentes para que a gente possa ter uma sociedade melhor. A gente vai seguir com as perguntas, então. Antes disso, eu quero só colocar uma novidade. Nós, junto com o IDES, estamos desenvolvendo aí uma capacitação específica para as fundações de apoio universitárias no desenvolvimento de seus fundos patrimoniais, né? Tanto a nossa atuação no Santander quanto, imagino que a do IDES, nos mostra que a gente precisa trazer mais conhecimento, mais informação, para que esse movimento nas fundações de apoio seja mais rápido também no desenvolvimento dos fundos patrimoniais. Então, a gente vai começar, provavelmente, com uma turma entre 10 a 20 fundações de apoio que vão ser convidadas para esse momento. Elas vão ter uma capacitação, um workshop promovido pelo IDES e depois vão contar com um coaching individual para cada uma delas para a gente conseguir fazer com que elas consigam passar aí as diversas etapas de constituição dos seus fundos patrimoniais. A gente espera que essa iniciativa seja bem sucedida e a gente possa seguir com essa mesma proposta em outros segmentos. Bom, eu quero começar com a pergunta norteadora dessa sessão, né, que foi feita pela Fernanda, da Right Capital, e eu queria direcionar primeiramente a você, Giovanni, em relação a como que os endowments, né, que tem sua causa específica ali, como é que é a alocação dos recursos dos seus endowments para que elas possam garantir que elas estão investindo em empresas que não estão indo contra as causas que seus endowments querem, de alguma forma, preservar. Queria ouvir um pouquinho, então, você a respeito dessa alocação de recursos, enfim, e aí também ouvir um pouco do Gustavo em relação a isso. Ok, Renata. Bom, essa pergunta é uma pergunta bastante interessante. Eu vou tentar ser criativo na resposta em função da própria característica do Baobá. Né? Quer dizer, como eu coloquei, o Baobá, pela sua base social, né, o controle político do Baobá, de onde emana o poder político no Baobá, está na base do movimento negro. Então, isso é uma salvaguarda que nós temos, no sentido de que a vocação do Baobá é captar recursos e investir na agenda de equidade racial. Agora, eu acho que a sua pergunta permite que eu amplie essa compreensão do compromisso que o investidor tem com a agenda na qual ele está investindo. Eu vou citar como exemplo os investidores que se uniram a nós e a Fundação Kellogg para viabilizar o programa Maria de Franco, o Instituto de Ibirapitanga, a Open Society Foundation e a Fundação Ford. Então, quer dizer, são opções que são feitas pelos investidores na alocação de recursos a uma instituição como o Fundo Baobá, considerando a configuração política e social que o Baobá tem, de que a destinação que esses recursos terá não se desviará dos valores e dos bens e dos princípios que esses endowments querem preservar. Quando o Walter Moreira Salles fundou o Ibirapitanga, nós participamos em alguns momentos posteriores de diálogo com ele se colocou como um elemento central de Ibirapitanga ser uma instituição antirracista. Então, ele demonstra esse engajamento dele na agenda antirracista e da instituição criada a partir do seu patrimônio, aportando recursos numa instituição. E eu vou falar isso não como um elogio, eu acho que esse quadro deve mudar, e ainda hoje é um único fundo exclusivamente dedicado ao enfrentamento da desigualdade étnico-racial, embora nós estejamos ansiosos que outras instituições também assumam igualmente esse grau de comprometimento com o enfrentamento dessa agenda.
Perfeito, perfeito, Giovanni. Gustavo, se você quiser comentar um pouco então sobre a questão dos ESG, né, na alocação dos recursos, e também eu deixo já para você uma outra questão que tem aqui, que é como os fundos emergenciais podem se tornar fundos estratégicos para o país. Passo para você, Gustavo. Ótimo. Renato, eu começo essa resposta contando um pouco da minha filosofia de ver mercado financeiro, da minha filosofia de ver investimento. Eu prefiro não encaixotar os produtos e não encaixotar os tipos de investimento. Então, na hora que a gente desencaixota, e acho que essa é uma expressão fácil de entender, o que é ESG, do que é investimento tradicional, do que é filantropia, do que é minha poupança de aposentadoria, e bota isso todo como um patrimônio, e aí patrimônio financeiro, patrimônio social, patrimônio ambiental, e ter essa ótica de patrimônio, nós como investidores, nós como tomadores de decisão, vamos gerenciar este nosso patrimônio tridimensional, financeiro, social e ambiental, como cada um de nós melhor achar. Então, nesse sentido, na hora que uma família, uma empresa, acionistas, eles têm uma filosofia de algo que eles querem deixar de legado, de algo que eles querem acrescentar para a sociedade, é importante que essa filosofia, é o que a gente diz, né? Vai desde o presidente até o estagiário, ou vai desde o dinheiro que está na conta corrente para fazer um pagamento de dia a dia amanhã, até para a sua poupança de aposentadoria. E aí cada pessoa vai ter o seu, cada grupo econômico vai ter o seu. Então é importante que essa filosofia ela permeie todas as camadas de investimento daquele grupo econômico. Então, na hora que você faz esse questionamento, eu acho ele super interessante, de será que o meu, entre aspas, investimento tradicional está conflitando com o meu investimento filantrópico? De repente, a pergunta mais interessante é pensar sobre o lado inverso. Será que eu consigo encontrar investimentos tradicionais que também trazem como produto final o mesmo valor social e ambiental que eu busco nos meus filantrópicos? E aí você tem um ganho de sinergia, você tem um ganho de escala naquilo que você está fazendo. Então, nesse sentido, se um grupo econômico, uma pessoa física, uma família, tem uma filosofia clara, basta ela, com assessoria e com pessoas de conhecimento adequado para cada tipo de ativo, fazer essa diligência, fazer essa checagem e garantir que seja investimento filantrópico, seja o endowment, seja o seu investimento tradicional, eles todos estão remando na mesma direção. E é por isso que, novamente, na minha filosofia, eu prefiro desencaixotar e não tratar vamos dizer assim, cada tipo de produto numa prateleirinha só. Eu vejo filantropia, venture capital, private equity, investimento tradicional, ASG, como uma única coisa, que é a gestão do nosso patrimônio. É um patrimônio sempre tridimensional, financeiro, social e ambiental, e nenhum está separado do outro. Então, acho que quando a gente pega esse ponto mais amplo, fica mais fácil tomar as decisões de investimento. E a sua segunda pergunta foi sobre, você vai me lembrar? Eu te lembro aqui, como é que você imagina, como é que os fundos emergenciais podem se tornar cada vez mais estratégicos para o país? Eu acredito, Renato, que o fundo emergencial da crise da coronavírus, os fundos de forma geral, o que eles trouxeram foi a abertura de um novo caminho. Foi a abertura da conscientização da população que o governo, o Estado, ele não vai resolver todos os problemas sociais de forma independente. Durante décadas, a gente trabalhou com princípios aqui no Brasil que é o seguinte: você tem o mercado privado gerando lucro, a sociedade civil votando e o governo resolve todo o resto. Graças a Deus, no Brasil, dos últimos 10 anos, a gente botou mais um atributo nele, que é gera lucro, vota e cobra o governo, que é fundamental. O governo tem que ser cobrado, o governo tem que ser fiscalizado. Eu, como servidor público, eu tenho que prestar conta, tenho que ser transparente, tenho que ser cobrado pela sociedade. Isso mudou muito no Brasil nos últimos 10 anos. Agora, o que a crise trouxe é um passo a mais. E desculpa se é muito trabalho para a sociedade, mas é o que a gente tem que fazer. Além de pagar imposto, votar e cobrar, a gente tem que participar. E seja participar com recurso financeiro, com tempo, com ideia. Porque o governo sozinho, ele não vai dar conta de todas as necessidades sociais e ambientais que a gente tem. E essa crise do coronavírus mostrou isso claramente. A sociedade tem que entrar de cabeça, ela tem que meter a mão na massa, junto, em parceria e coordenado com o governo.
E essa ação que a gente fez de mobilização, seja em pesquisa médica, seja em EPI, seja em doação de cesta básica, seja em apoiar famílias em locais remotos durante a pandemia, na nossa visão, acordou a sociedade. E aí, Renata, acordou especialmente as elites, porque se tem alguém que tem que participar mais profundamente dessa agenda, é a elite brasileira. Seja elite corporativa, elite financeira, elite intelectual, a elite tem muito que contribuir. E falo eu, como um servidor público hoje, mas que passou minha vida inteira no setor privado. E vejo qual o potencial que a gente tem de destravar disso. Então, essa crise, ela acordou essa mensagem, ela acordou que a elite e a sociedade em geral tem muito o que contribuir e mostrou que tem efeito na ponta, tem impacto. E hoje a gente tem um governo, um Estado, uma cultura política apta a receber essa colaboração, apta a trabalhar em parceria e vendo que isso aí é o melhor para a população. Então não importa quem está fazendo, se é o público ou o privado, importa se a população está sendo bem tratada, importa se o meio ambiente está sendo bem cuidado, importa se o saneamento está chegando na casa das pessoas. E essa mudança chegou para ficar. Então, a principal contribuição que a crise trouxe para a gente foi aqui, ó, é a mudança da consciência. E essa mudança veio para ficar. E é o que eu digo, Renata, a principal resposta que a gente pode dar para a crise do coronavírus, que já matou mais de 100 mil pessoas no Brasil, não é só a resposta dessa crise, é a resposta das próximas gerações. Quantas vidas nós iremos salvar pelo que a gente aprendeu em homenagem às 100 e poucas mil pessoas mortas no Brasil? E a gente tem gerações para mostrar isso. E aí, mudando nossa forma de se posicionar, mudando nossa forma de ver investimentos, mudando nossa forma de atuar como sociedade, participando sim de uma agenda que não é só do governo, eu tenho certeza que a gente vai salvar múltiplas e múltiplas vezes as vidas desses heróis que, enfim, faleceram durante essa crise. Acho que essa é a principal mensagem. Perdão, Gustavo, cortou para mim aqui. Você ouviu até onde? Vamos seguir aqui. Não, eu entendi que estava finalizando, mas a tela congelou para mim e eu segui aqui com uma segunda pergunta para o Giovanni. Mas só queria fazer um reforço aí que realmente isso aqui, que bom que veio para ficar e que fique mesmo, porque se a gente não mudar a forma da gente viver nesse mundo, não vai ter mundo para o futuro, né? Então acho que a gente realmente precisa mudar aqui dentro para poder fazer um mundo melhor aí para quem vem. Giovanni, tem uma questão para você aqui. Considerando a descontinuidade de instituições públicas em âmbito federal que foram criadas para combater a desigualdade racial, como o terceiro setor deve se estruturar para influenciar na criação de mais políticas públicas sobre a temática? Eu penso o seguinte, a análise da trajetória das políticas públicas de enfrentamento às desigualdades étnico-raciais no Brasil é uma análise que tem que remontar a 83. Né? Então, as primeiras políticas públicas de enfrentamento às desigualdades étnico-raciais no Brasil, elas começaram a ser experimentadas no ano de 83, em São Paulo, com a eleição do Franco Montoro, se elegeu em 82, e no Rio de Janeiro, com Leonel Brizola, que se elegeu em 82 e iniciaram o mandato em 83. O Franco Montoro criou, em São Paulo, o Conselho da Comunidade Negra, e o Leonel Brizola criou a CEAFRA, Secretaria de Assuntos Afro-Brasileiros. De 83 para cá, a 2020, nós viemos num processo de evolução no sentido de conceitos, estratégias, compreensão dessa política. Tivemos, em 1988, a criação da Fundação Cultural Palmares, no contexto do centenário da abolição e da promulgação da Constituição de 88, Fundação Cultural Palmares proposta pelo ex-presidente José Sarney, que posteriormente declarou que era o que a correlação de forças permitia que pudesse ser feito naquele momento. Depois nós tivemos, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, a criação do grupo interministerial, que o professor Hélio Santos conduziu, as primeiras políticas de ação afirmativa no Brasil, no Itamaraty, vocação para a diplomacia, a política de reforma agrária no INCA, com o ministro Raul Jungmann, reforma agrária na época. Depois nós tivemos nos governos do PT, Lula e Dilma, a criação do ACP no governo Lula, a criação do SINAPI no governo Dilma. Hoje nós temos um cenário
no qual não há, no meu entendimento, a descontinuidade dos órgãos. O que há são características diferentes de se gerir o órgão, características em relação às quais eu tenho divergência, mais especificamente no que diz respeito à Fundação Cultural Paulo Mágico. Eu acho que ali nós temos uma situação anômala, mas em relação à CEPI, eu acho absolutamente legítimo que Sandra Terena, uma indígena, seja secretária de Política de Igualdade Racial. A responsabilidade de conduzir as políticas de igualdade racial é de todas as etnias, não é só das pessoas negras. A CEPI foi criada por provocação do movimento negro, para fazer uma política não para os negros, para a sociedade brasileira. Eu fui secretário nacional de ação afirmativa da CEPI, não fui secretário nacional de ação afirmativa preocupado só com os negros. O secretário executivo da CEPI não preocupado apenas com os negros. A CEPI, qualquer cidadão de qualquer etnia, a rigor, pode conduzir a CEPI. A indígena pode conduzir a CEPI. Podemos ter eventuais divergências na condução, isso não podemos ter com pessoas de qualquer etnia. Então, eu não acho que haja uma descontinuidade. Eu acho que na CEPI há um modelo de gestão que pode ser questionável, mas busca dar continuidade dentro do grau de compreensão que as pessoas têm. E na Fundação Cultural Paulo Mágico nós temos uma situação de uma negação ao sentido de que levou à criação da Fundação. Mas eu acho que nós vivemos num Estado democrático de direito, nós vivemos situações de alternância de poder, o Brasil é uma democracia, e nós vamos, obviamente, à medida que determinados órgãos não estejam atendendo às expectativas da sociedade civil, nós estamos vendo, por outro lado, por parte de empresas, por parte de fundos patrimoniais, a assunção dessa agenda. E aí eu concluo, Renato, dizendo, como ontem participei de uma atividade com a Neca Setúbal, e ela compartilhou desse ponto de vista, eu tenho visto instituições e pessoas falando da agenda racial que eu não vi falando no passado. Eu acho isso muito positivo. E eu vejo a sociedade civil assumindo isso. Empresas, semana na Folha de São Paulo, saiu uma matéria. Empresas mudando seus processos de contratação e de seleção para contratar pessoas negras. Empresas eliminando filtros, exigências que não eram utilizadas na prática. Já fui gerente de recursos humanos, exigências que são colocadas que não são, são exigidos requisitos que não são aplicados no cotidiano do exercício da função para filtrar as pessoas. Então, acho que a sociedade civil e a iniciativa tem dado respostas. Eu espero que isso não seja uma onda, como o Eduardo Janetti nos alertou. Espero que nós possamos construir uma agenda mínima e que possamos dar continuidade a isso depois que a pandemia passar e respeitando o rito democrático, com alternância de poder ou permanência dos vários grupos, considerando a característica do nosso país. Perfeito, Giovanni, muito, muito obrigada aí pela sua colocação. A gente está encerrando, então, essa mesa. Uma pena passar tão rápido. Eu queria pedir, então, uma palavrinha final de cada um de vocês para a gente seguir para o encerramento. Gustavo? Bom, só agradecer, Renata. Acho que agradecer. Obrigado, Giovanni, pelo debate. Prazer conhecê-los. E fica aqui o recado. O BNDES está aberto. O BNDES quer servir como uma ponte e um facilitador para qualquer um que quer fazer ação social e ambiental no Brasil. A melhor ação social e ambiental, e aí pegando o que o Giovanni estava falando, não é aquela que está em lei, é que as pessoas fazem espontaneamente. E um grupo pensa de um jeito, o outro pensa de outro, e cada grupo faz a sua ação social e ambiental. E sendo para o bem do Brasil, a ação ela tem muito mais impacto se aliada com o poder público, se preparada, se estruturada, se feita com governança, se pensada no longo prazo. O BNDES ele tem todas as características para apoiar, ajudar e fazer essa ponte entre o público e o privado que, em parceria, trabalhando em conjunto, o Brasil chega longe. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Prazer também estar com você. Giovanni? A minha última palavra é no sentido mesmo de que nós devemos ter paciência histórica, olhar ao longo prazo, entender que nós somos uma democracia jovem e que marchas e contramarchas fazem parte da história. E eu falo isso não quero ser poliana, mas eu me identifico com uma etnia que chegou nesse país há 400 anos e que vem perseverando no sentido de conquistar
por um espaço de protagonismo e reconhecimento dos seus direitos e das suas responsabilidades. Então, não estou sendo poliana, não, tá certo? Nós já enfrentamos situações adversas, diversidades críticas e contradições fazem parte de uma sociedade dinâmica, de uma sociedade brasileira, e vamos ter paciência histórica e entender que nós todos estamos aprendendo e evoluindo como sociedade. Muito obrigada. Obrigada, então, Gustavo e Giovanni, pela disponibilidade de vocês, pela abertura com que trouxeram esses temas. Paula, muito obrigada aí pelo IDES e por todo o seu time, por esse fórum num momento tão complicado. Vamos seguir, então, aqui, gente, com o Momento Folha Empreendedor Social e agradeço novamente todos os nossos espectadores. Obrigada, bom dia. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renato, Gustavo. Obrigado.